Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Os textos que nos são apresentados para a reflexão, com a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. O salmo responsorial é o Salmo 33, como segunda leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8 e depois versículo de 17 a 18. O evangelho é o de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. São Pedro e São Paulo são conhecidos como as duas grandes colunas da igreja. São Pedro, que se encarregou de evangelizar os judeus convertidos ao cristianismo. Era o grande apóstolo institucional. Agora, São Paulo foi aquele que evangelizou os pagãos, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus. Era o apóstolo missionário. Esses dois grandes apóstolos serão para nós, na liturgia da palavra de hoje, referências para que possamos refletir na necessidade da conversão do nosso coração, para que também nós possamos exercer o nosso apostolado. Para que possamos realizar com profundidade essa reflexão, nós precisamos ir ao Evangelho e refletir em duas perguntas que Jesus faz para os seus discípulos. A primeira pergunta que ele faz é: o que os homens, o que as pessoas dizem sobre mim, sobre o Cristo, sobre o Filho do Homem? E a segunda pergunta é direcionada diretamente aos apóstolos, aqueles que eram mais íntimos de Jesus. E Pedro, em nome do grupo, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos nos deter para refletirmos sobre a liturgia de hoje unicamente na segunda pergunta de Jesus. Por quê? Porque a primeira pergunta não interessa para nós. A primeira pergunta é para o povo, aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Por isso eles respondem. Eles dizem que é João Batista, que é Elias, o antigo profeta. Eles viam, por não serem ainda discípulos de Jesus, Jesus como um homem, como qualquer outro homem que fazia grandes prodígios. E para nós que somos discípulos, nós precisamos refletir sobre a segunda pergunta e a resposta de São Pedro, porque todo batizado é um discípulo, não é apenas povo que vai atrás de Jesus para receber pão, para receber bênção, para receber milagres, mas para receber, se for necessário, a própria cruz de Jesus. Para fazermos essa reflexão, temos que olhar para o antes e o depois desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo.
Começando pela reflexão do antes e o depois de São Pedro, o antes é ainda a não conversão do coração. E quando Pedro é questionado no antes, ele tem medo de assumir a cruz de Cristo em sua vida. Aí vem o primeiro questionamento a Pedro. Tu sabes quem ele é? Não, eu não conheço. Como não sabe quem ele é? Ele passou aquele dia e estavas pescando e ele chamou, venha e vos farei pescadores de homens. Pedro deixou tudo com seu irmão André e foi seguir Jesus. Como não o conhece? A segunda realidade do antes. Você sabe quem é este homem? Eu não conheço esse homem. Como não conheço esse homem? Há pouco tempo estavas com ele na ceia, banqueteando com ele. Você comeu com ele. Você experimentou ele lavando os teus pés. No gesto de humildade, como não conhece este homem? A terceira pergunta. O seu modo de falar, o seu jeito, dá para entender que também tu eras, ou tu é um deles. Eu não sei de quem está falando. Como não sabe de quem está falando? Você, Pedro, que somos cada um de nós que nos colocamos na figura de Pedro hoje. Você viu os milagres dele. Você viajou em muitas viagens missionárias com ele. Como não conhece este homem de quem está falando? O antes da nossa conversão nos leva ao medo da cruz e, consequentemente, negarmos a Jesus. Mas o mais importante é nós ficarmos com o depois de Pedro. E a primeira leitura de hoje mostra que a confiança de Pedro, depois da conversão do seu coração, não está mais nele. Vai dizer que a comunidade estava reunida em oração e rezava para Pedro, que estava preso, que estava com as correntes aprisionando. O Senhor enviou o seu anjo para libertar Pedro. Pedro nem acreditava no que estava acontecendo. As cadeias caíram, ele pôde ficar livre para poder depois cumprir a sua missão que Jesus havia prometido para ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer sobre ela. Aí que precisamos entender na nossa vida. Não confiarmos em nós mesmos, mas na igreja que reza por nós, para que Deus possa enviar o seu anjo e nos libertar de toda a opressão. E ainda, naquele momento do depois, quando Jesus, depois de ressuscitado, encontra Pedro pescando e faz os questionamentos. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas.
tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ia respondendo, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro chora e diz para Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, mas se eu te neguei é porque eu fui fraco. Olha o depois de Pedro, corajoso, ele percebe que antes ele iria lutar com as suas forças. Agora não, ele conhece a sua debilidade, ele chora por quê? Porque quando Jesus pergunta se ele o ama, ele olha para a sua miséria, da sua incapacidade por si mesmo de responder este amor e chora dizendo, Senhor, tu sabes que eu te amo e porque agora eu não vou mais com a minha força, mas é o teu amor que me sustenta para que não possa me negar mais e comprometer-me profundamente com o teu amor. Aí encontramos também, na segunda leitura, o antes e o depois de São Paulo. O antes de São Paulo era perseguir os cristãos. Ele ia de casa em casa para arrastar os cristãos para serem espancados. Lembramos de Estevão, onde estava lá quando era ainda Saulo e aprovou a lapidação, a morte de Estevão. Ele perseguia a igreja, ele ia para Damasco perseguir a igreja de Cristo que estava nascendo. Ele perseguia o próprio Cristo. Foi quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? E Jesus se apresenta para ele como Cristo. Naquele exato momento, com a queda de Paulo, termina o antes e ele entra no depois. A conversão. Não é mais uma pessoa revoltada com o cristianismo, mas se torna uma pessoa comprometida com o cristianismo, com a fé. E aí, hoje ele diz para nós, quando ele se dirige a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé e agora espero a coroa que o justo juiz prometeu me conceder. É o depois de Paulo. Ele combateu o bom combate. Ele sabe que ele fez aquilo que ele tinha que fazer para poder deixar-se conquistar por Cristo e não só se conquistar por Cristo, mas conquistar a vida eterna. E de tal maneira, este homem viveu depois que vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo deixou-se aniquilar-se para que todas as suas ações, para que todas as suas obras, para que toda a sua vida não transparecesse mais o homem limitado, o homem fraco, o homem pecador, que era Paulo antes da conversão, mas se apresentasse na sua própria vida o Cristo. Ele se tornou a própria figura de Cristo no seu trabalho evangelizador. E aí, quando ele faz essa experiência, tudo neste mundo
perde o sentido para ele se não está inserido no Cristo. Então ele vai dizer: tudo neste mundo eu tenho como perca, tenho como esterco, porque eu ganhei a maior das riquezas, a única que tem valor, Cristo em minha vida. Queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje é Pedro, que combate o bom combate, que tem as chaves. E como a igreja rezava para que Pedro saísse da prisão que estava, nós, como igreja, devemos rezar também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, porque ele tem muitas prisões que procura tirar dele esse vigor para poder evangelizar e anunciar o reino de Deus. Nós somos estes que vamos hoje, como igreja, rezar por ele, para que todas as cadeias do mal que o inimigo lança sobre ele caiam por terra e Deus envie o seu anjo para que ele possa continuar a sua missão, testemunhando Jesus como Salvador de toda a humanidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.